Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o portal de estudos de Química na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral vai apresentar a definição de derivada. Na sequência, já que apresentamos na parte 1 conceitos básicos de variável dependente, independente, função. Na parte 2 definimos limites. Na parte 3 estudamos as propriedades dos limites e agora na sequência vamos estudar derivada. Já está aqui definido que derivada corresponde ao estudo matemático da taxa de variação da função. Na verdade, essa taxa de variação seria a velocidade, Quanto que a velocidade de valores, por exemplo, dos valores da imagem variam em função do domínio, e essa velocidade, essa taxa de variação, ela pode determinar a chamada de velocidade média ou a velocidade instantânea, sendo que a velocidade média ela pode ser definida como a variação aqui do eixo y, delta y, dividido pela variação da abscissa, que é o delta x. Delta x é delta y sobre delta x. Essa seria a definição mais, digamos, simples para a velocidade média, Inclusive, aplicando esse conceito para a física, a velocidade é calculada pela variação do espaço percorrido pelo móvel num dado intervalo de tempo. Aqui o espaço está relacionado com a variável dependente no eixo y e o tempo pelo Δx, que é a variável independente. Essa seria uma forma de definir a taxa de variação em termos de velocidade média. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso principal motivo de estabelecer essa definição é determinar a taxa de variação em um determinado instante da função, que nós chamamos de velocidade instantânea, que ela é definida como sendo o limite para, digamos, x tendendo a um determinado ponto. Digamos que esse ponto na qual eu quero determinar a velocidade instantânea seja o x0, e quando x tende a x0, dessa razão aqui, que nós acabamos de mostrar para você, que é o delta y sobre o delta x, certo? Muito bem. Quando o limite dessa velocidade média tende ao x0, que é o ponto na qual desejamos calcular a velocidade, isso é o que nós podemos definir como velocidade instantânea em um determinado ponto específico da função. Então agora nós vamos fazer esse estudo de como fazer essa determinação da velocidade média e da velocidade instantânea. Muito bem. Então, matematicamente falando, podemos fazer a seguinte definição para a derivada. Quando eu tenho uma função que ela é derivável num ponto na qual eu quero determinar a sua velocidade instantânea, a sua taxa de variação, no ponto x0, desde que exista um limite e que esse, por sua vez, seja finito num determinado intervalo. Sendo desta maneira, podemos então definir algebricamente a derivada como sendo o limite para x tendendo ao ponto na qual eu desejo calcular a velocidade instantânea, a taxa de variação, que é o x0, para essa razão Δy sobre Δx. Melhorando esse Δy sobre Δx, ele seria o y menos o y0. Só que o y, na verdade, a função no ponto x menos o y0, que vai ser a função no ponto x0, aquele na qual eu desejo calcular a velocidade instantânea ou a taxa de variação, dividido por Δx, que por sua vez vai ser x menos x0. Bom, matematicamente falando, então, essa seria uma definição algébrica para a derivada limite
quando x tende a x0, do f de x menos f de x0 e o x menos o x0. Bom, após essa definição, eu posso então fazer para vocês uma representação essa que nós vamos utilizar durante essa aula. Uma das representações para a derivada é o f', né, a derivada no ponto x0, na qual eu desejo calcular a taxa de variação, ou traduzindo taxa de variação, na verdade a velocidade instantânea, né? Isso vai ser igual ao limite quando o x ele tende a x0 da função no ponto x menos a função no ponto x0 dividido por x menos x0. Então nós vamos utilizar durante essa aula essa notação, essa representação para a derivada, que é o f'. Tá? Bom, após a definição algébrica e a notação, a representação algébrica de derivada, nós vamos agora fazer as demonstrações dessa definição. Então vejamos qual seria o significado geométrico referente a essa taxa de variação, que também nós chamamos de derivada. Então, o f' de x0, que nós vamos fazer o cálculo no gráfico que eu vou apresentar a seguir, tá? Então, esse aqui é o gráfico, digamos, tá? Digamos que eu tenho aqui o gráfico referente a uma determinada função que eu vou chamar de f de x, certo? E que, por sua vez, ela tem esse comportamento algébrico. Tá? Esse comportamento é simplesmente a relação entre a variável y e a variável y, que por sua vez ela é variável dependente, em função da variável x independente. Então, quando eu digo para você que a derivada da função no ponto x0, na verdade, é nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de coeficiente angular da reta tangente no gráfico, com coordenadas no ponto x0 e f de x0. Digamos, por exemplo, aqui nesse gráfico, vamos supor que eu queira determinar qual é a velocidade instantânea desta função exatamente neste ponto aqui do gráfico, exatamente nesse ponto. E como eu devo fazer isso? Como eu faço a determinação especificamente da velocidade instantânea exatamente nesse ponto aqui que eu vou chamar de x0? Então eu vou colocar primeiramente aqui as coordenadas desse ponto que eu vou chamar de x0 no eixo x, e aqui nós teremos o f de x0 no eixo y, certo? E aqui digamos que esse ponto seja chamado, digamos, de P0, tá? Esse zero indicando o índice no ponto na qual eu quero determinar a sua velocidade instantânea, ou traduzindo essa velocidade instantânea, eu vou calcular a derivada da função nesse ponto. Mas como eu devo fazer esse procedimento? Como eu devo calcular esses pontos aqui, o x0, o f de x0, e consequentemente, achando esses pontos, eu tenho possibilidade de calcular esse coeficiente angular da reta tangente. Bom, primeiramente, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou pegar esse gráfico dessa função e vou traçar a reta secante que eu vou chamar de R, certo? Então eu peguei aqui para mostrar para vocês, né, a minha função f de x, essa curva aqui que está em vermelho, tá? Deixa eu marcá-la aqui novamente. Isso aqui é a função f de x, tá? E aqui eu tracei sobre essa curva a chamada reta secante. Vamos colocar aqui, ó, reta secante é aquela que vai cortar a função em dois pontos, né?
essa reta secante eu vou chamá-la genericamente de R, tá? E aqui eu tenho, ao cortar a função em 2 pontos, eu terei aqui então a função no ponto superior, que este por sua vez eu vou chamar de ponto P, e aqui eu tenho um ponto inferior que eu vou chamar de P0. Agora eu vou fazer o seguinte, senhores e senhoritas, eu vou colocar aqui os valores das coordenadas do ponto P e do ponto P0 para a reta secante, e observem só como que fica as coordenadas. Pronto, aqui estão as coordenadas referente ao ponto superior, que é o ponto P. Nós temos aqui o valor na ordenada igual a x, a variável x, que eu vou chamá-la assim, e para essa variável x, aqui nós teremos o valor do y, ou igual a f de x, quer dizer, o valor da função no ponto x. Aqui no nosso ponto P0, nós teremos aqui as coordenadas no eixo x, que é o ponto x0, e para esse ponto x0 nós teremos aqui o y0, que também pode ser chamado de f de x0, certo? Uma outra coisa importante que é muito significativo nós mostrarmos para você, que existe aqui um ângulo entre a reta secante e o eixo x, que a princípio eu vou chamá-lo de ângulo beta. Por que isso? Porque agora eu vou fazer o prolongamento aqui desses valores das coordenadas e calcular a variação no eixo x e a variação no eixo y. E verifiquem só como que fica essa variação após o prolongamento aqui das coordenadas. Ficou assim, ó. Ficou assim então, né? Aqui nós temos o prolongamento aqui das coordenadas, que permite que eu verifique que esse intervalo entre o x e o x0, eu vou chamar esse intervalo de Δx, e esse outro intervalo aqui do P até no ponto f de x até o f de x0, do ponto P ao ponto P0, esse outro intervalo eu vou chamar de ΔY. Bom, como vocês estão observando, esses dados permitem que eu determine o coeficiente angular da reta secante. É o que eu vou fazer agora. Vamos fazer aqui a determinação da chamada do coeficiente angular da reta secante. E esse coeficiente angular será calculado da seguinte maneira: tangente do ângulo beta, essa tangente do ângulo beta é o que eu vou chamar de M, que vai representar, essa letra M representa o chamado coeficiente angular da reta tangente. E como que eu faço a determinação desse coeficiente angular da reta tangente? É simples, será calculado então, aqui a tangente é o cateto oposto, que é o ΔY, dividido pelo cateto adjacente, que é o Δx. O ΔY sobre o Δx, essa é a definição de tangente, e a tangente do ângulo beta da reta secante, R, é o que nós chamamos de coeficiente angular. Agora eu vou colocar aqui do lado direito os valores atribuídos para x e para y. Primeiramente, o ΔY será calculado então por y menos y0, y menos y0, dividido pelo Δx, que é calculado por x menos x0. E dando uma melhorada nisso aqui, outra maneira de definir y, eu posso definir também como sendo f de x
menos y0, e o y0 também pode ser definido como f de x0, isso dividido por x menos x0. Aqui está, x menos x0 é o delta x. Bom, aqui está, senhores e senhoritas, meus amigos, minhas amigas, a forma pela qual me permite calcular a chamada de tangente do ângulo beta, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que definido, isso permite falarmos que isso é a definição de coeficiente angular da reta secante, certo? Muito bem, deixa eu melhorar essa apresentação aqui para vocês. Olha como que vai ficar. Pronto, assim fica melhor, né? Eu só gostaria de chamar a atenção de todos vocês para o ΔX aqui, né? O denominador. O ΔX, ele é calculado da seguinte forma: x menos o x0. Eu vou nessa igualdade isolar a variável x, tá? Então, ao isolar a variável x, então nós teremos x igual a ΔX menos o x, ou melhor, mais o x0. A princípio, eu vou deixar isso aqui em destaque, porque nós vamos usar essa definição no decorrer dessa aula, dessa apresentação, certo? ΔX é igual a x menos x0, e de forma que eu isolando o x, eu terei ΔX mais o x0. Bom, então, vocês viram que eu primeiro pretendo calcular a velocidade instantânea no ponto x0, e para fazer isso, a primeira providência foi eu traçar uma reta secante R, certo? Que corta a minha função em dois pontos, que eu chamei do ponto P e o ponto P0, e dessa reta secante me possibilitou, pelas variações do ΔY e do ΔX, calcular o coeficiente angular, né, da reta secante, dado pela razão ΔY sobre ΔX, e que traduzindo fica f de x menos f de x0 sobre x menos o x0. A segunda providência, depois de traçar a reta secante, nós vamos agora traçar simultaneamente a reta secante, que já foi aí já definida. Vou traçar a reta tangente, a reta tangente ao ponto que nos interessa, que é o ponto x0. Então aqui eu só vou redefinir aqui que eu tenho em vermelho a curva referente ao comportamento da minha função. A curva em verde, ela se refere à chamada reta secante, que eu chamei genericamente a mesma de R, e que agora eu vou fazer aqui a colocação, vou traçar a chamada reta tangente, que eu vou chamá-la de T. E essa reta, ela vai tangenciar o ponto na qual eu desejo fazer a determinação da velocidade instantânea, que é o ponto x0. Nesse ponto aqui, ó, tá? Só recapitulando do gráfico anterior, tá? Aqui nós temos o ponto P, e aqui nós temos o ponto P0, com as suas respectivas coordenadas. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficam as coordenadas do ponto P e do ponto P0, levando agora em consideração a reta secante que nós já tínhamos, e agora a reta tangente, essa que está em azul. Observem as coordenadas, como elas devem ficar. Aqui estão as coordenadas do ponto P, novamente, né? Nós temos no ponto P, na coordenada no eixo x, corresponde ao valor de x, e para o ponto x eu tenho então y ou f de x, e para o ponto x0, que é o ponto do nosso interesse,
nosso interesse, porque eu desejo calcular para esse ponto a velocidade instantânea. E para o ponto x0 aqui na ordenada eu tenho y0, ou também chamado de f de x0. Então, inicialmente, na apresentação que eu acabei de mostrar para vocês, que a reta secante aqui em verde, ela vai permitir que eu calcule o coeficiente angular da reta tangente, que nós concluímos que este, por sua vez, era igual, é referente aqui ao ângulo beta, né? Era igual a tangente do ângulo beta, era igual ao coeficiente angular da reta secante, e este foi definido como f de x menos f de x0 dividido por sobre x menos x0, já aquela definição geral, onde o nosso x, o delta x aqui especificamente, né, é o x menos x0, ou x é delta x mais x0. Pronto. Agora, o que eu vou fazer, senhores e senhoritas? Eu vou simplesmente verificar os dados que eu tenho aqui nesse esboço referente à reta tangente, essa que está em azul. A reta tangente em azul, ela forma um ângulo com a abscissa que eu vou chamar de alfa, e esse ponto, esse ângulo alfa referente à reta tangente, que tangencia o ponto x0, esse ponto x0 que eu quero calcular a velocidade instantânea, né? Bom, como isso será realizado? Da seguinte maneira: aqui nós vamos levar em consideração, primeiramente, que essa reta secante, ela tende a se deslocar aqui para baixo até ocorrer a sua coincidência, ou seja, até que a reta secante ela tenha uma posição limite à reta tangente, e no ponto em que a reta secante ela atinge um limite da reta tangente, nós temos o ângulo beta tendendo o limite ao ângulo alfa, ou seja, a tangente de beta ela tende a ficar como tangente de alfa também, quando a reta secante se deslocar aqui para a sua direita e ela tender a limitar a reta tangente, quando a posição limite do ponto P fica igual ao ponto P0. Então eu vou escrever exatamente isso que eu estou mencionando para vocês. A reta tangente, como eu devo proceder a fim de realizar o cálculo do seu coeficiente angular. Tá? Então a condição é a seguinte, meus amigos, minhas amigas. As condições são as seguintes. Primeiramente, esse delta x aqui, tá? Calculado pela variação do x menos o x0, esse delta x, quando o ponto P ele tende a se aproximar cada vez mais do ponto P0, o delta x ele tende a zero. O delta x ele tende a zero. Nesse ponto, quando o delta x tende a zero, o ângulo beta ele tende a ficar limitado próximo ao ângulo alfa, e quando o ângulo beta ele tende a ficar igual ao ângulo alfa, ele limita, né? Ele tende a se limitar, ou seja, a sobreposição das duas retas, a secante com a tangente. Nesse momento eu posso dizer que o coeficiente angular da reta secante, que é a tangente de beta, que esta por sua vez é o delta y sobre o delta x, ele tende a se aproximar
da tangente do ângulo alfa, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente. Bom, assim eu posso então escrever para vocês da seguinte maneira, que a tangente do ângulo alfa vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente, e esse coeficiente angular da reta tangente vai ser dado pelo limite quando x tende a x0 da tangente do ângulo beta, que é o coeficiente angular da reta secante, que é ΔY sobre o ΔX. Melhorando um pouco mais essa questão, então eu posso dizer para vocês que a tangente do ângulo alfa, que na verdade é o coeficiente angular da reta tangente, será também expresso assim: limite quando x tende a x0 do ΔY, mais o ΔY já definimos, está aqui em cima definido pela reta secante, né, que é o f de x menos o f de x0 sobre x menos x0. Pronto, aqui está a definição para o cálculo da derivada, né? Ou seja, a derivada nada mais é do que a velocidade instantânea em um determinado ponto da função. E o cálculo da velocidade instantânea aqui no ponto x0 é dado pelo limite correspondente ao coeficiente angular da reta secante. Quando eu disse ela vai tender a se aproximar da reta secante, o ângulo beta tende a se aproximar ao ângulo alfa, e nessa aproximação eu digo para você que a derivada, ou seja, a velocidade instantânea no ponto x, é definida assim, pelo limite do coeficiente angular da reta secante, que é o ΔY sobre o ΔX, ou quando o limite do x tendendo a x0 for igual a f de x sobre f de x0. Eu vou agora mostrar para vocês isso escrito com uma definição formal. Observem só a definição formal, como vai ficar. Muito bem. Então, a definição formal para a derivada, podemos fazer o seguinte aqui, ó, colocar a seguinte conclusão. Concluímos que a derivada da função no ponto x0, traduzindo, o que é derivada da função no ponto x0? Mesmo que pedir para você calcular a velocidade instantânea dessa função exatamente nesse ponto, a taxa de variação. Essa, por sua vez, será calculado através da definição do limite quando o x tende a x0, quando o x se aproxima do x0, podemos dizer que o ΔX tende a zero. O x tende a x0, então esse ΔX tende a ficar igual a zero, exatamente do coeficiente angular da reta secante, que foi definido aqui como f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Ou, lembrando a todos vocês que eu apresentei há poucos instantes atrás, que esse ΔX era calculado x menos o x0, e depois eu isolei a variável x nessa igualdade, de modo que o valor do x também pode ser calculado assim, ΔX mais x0. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu poderei escrever isso aqui também como sendo a derivada da função no ponto x0 do limite
quando ΔX ele tende a zero, do f de x, mas no lugar do x então eu vou colocar ΔX mais x0 menos f de x0 dividido por x menos x0. Aí está a definição formal de derivada, que nada mais é do que o cálculo da velocidade instantânea, ou traduzindo, cálculo da velocidade instantânea, ou taxa de variação da função em um determinado ponto. Muito bem, eu fiz aqui a definição matemática, a definição através da interpretação dos gráficos da derivada, e agora eu vou aplicar esses conceitos aqui em um exercício, ok? O primeiro exercício na qual eu vou aplicar esse conceito que eu acabei de demonstrar para vocês, esse exercício aqui diz o seguinte, ó: determine a velocidade instantânea da função f de x igual a x elevado à terceira potência no ponto x0 igual a 1, tá? Ou seja, senhores e senhoritas, quando ele pedir para você calcular aqui a velocidade instantânea, na verdade, o que ele está pedindo para você calcular, em outras palavras, é calcule a derivada da função. Calcule a derivada da função no ponto x0 igual a 1, no f de x igual a x3, tá? Eu vou aqui marcar para você que a velocidade instantânea é o mesmo do que a derivada. Observem como que isso vai ficar. Ficou assim então, né? Determine a velocidade instantânea, ou determine a derivada da função f de x igual a x ao 3 no ponto x igual a 1. Eu fiz a questão de colocar aqui o gráfico da função para vocês visualizarem o que eu desejo. O que nós queremos é exatamente calcular aqui no ponto x0, que o x0 vale 1, qual é o valor referente a essa função nesse ponto, que é o f de x0. Como eu devo fazer isso? Através da derivada dessa função nesse ponto. E para fazermos o cálculo da derivada dessa função nesse ponto x0 igual a 1, nós vamos seguir alguns procedimentos. O primeiro passo, nós vamos calcular o f de x0 igual a 1 na função f de x. Então, vamos calcular f de x0, onde o x0 é igual a 1, na função x elevado à terceira potência, onde o x vale 1, 1 elevado à terceira potência. Então eu achei que o f de 1 é igual a 1. Mas o f de 1 não é a velocidade instantânea, não é a derivada. Agora, para fazermos a determinação da derivada da função naquele ponto, eu vou mostrar para vocês três opções, três alternativas para realizar esse cálculo e chegar no mesmo valor. Primeira opção. Bom, nessa primeira opção, para realizarmos o cálculo da derivada da função f de x igual a x elevado à terceira potência no ponto x0 igual a 1, eu vou usar a nossa definição, que é f', a derivada do ponto x0, que eu desejo calcular a velocidade instantânea. Ela será definida da seguinte forma: por limite, quando x ele tende a x0, do f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, certo?
Agora eu vou fazer aqui a substituição dos dados que eu tenho disponíveis. Substituindo aqui, então eu ficarei assim, limite, agora sim, limite, quando a variável x tender a x0 e o x0 é igual a 1, x tende a 1, o meu f de x é o x elevado à terceira potência, e o meu f de x0, foi o primeiro passo que eu fiz, é igual a 1. Isso será dividido por x menos o x0, que é 1. Bom, agora vamos resolver esse limite. Mas aqui nós temos um problema. X tendendo a 1, né? 1 elevado ao cubo dá 1, 1 menos 1 dá 0, e no denominador 1 menos 1 dá 0. E aqui nós temos uma indeterminação. Mas não tem problema, porque foi justamente no vídeo anterior, na parte 3, nós estudamos nas propriedades do limite a forma de realizarmos a eliminação da indeterminação. E essa indeterminação, ela será eliminada. É sempre bom, nesse momento, termos em mente alguns produtos notáveis que vocês devem ter conhecimento, dos quais esses produtos notáveis nós vamos usar para fazer a simplificação. Então aqui eu tenho uma função, uma equação cúbica, x ao cubo menos 1, que esse x ao cubo menos 1, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Aqui está, nessa função, ó. A elevado ao cubo menos b ao cubo vai ser a menos b, que multiplica ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Traduzindo aqui, o a é o x e o b vale 1. Então nesse caso nós ficaremos assim, ó, x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Essas técnicas de fatoração é importante que vocês tomem conhecimento das mesmas. Dividido por x menos 1. Agora a indeterminação foi removida. Nós eliminamos a indeterminação. Cancelei o x elevado a menos 1 do numerador com o x elevado a menos 1 no denominador. E dessa maneira a indeterminação foi removida. Bom, agora eu poderei fazer a substituição para x tendendo a 1 nesse limite. Fica 1 elevado ao quadrado mais 1 mais 1. Então fica 1 ao quadrado mais 1 mais 1. E aqui está a resposta. A resposta é a seguinte: a velocidade instantânea da função f de x igual a x elevado à terceira potência para o x igual a 1, a derivada da função nesse ponto vale 3. Entenderam? Essa é a primeira opção de resolução, utilizando essa definição. Mas nós poderemos fazer uma outra alternativa de resolução usando a definição de uma outra forma. Observem. Aqui está a outra definição para limites. Eu também posso chegar na mesma resposta utilizando esse conceito que a derivada da função no ponto x0 é o limite para Δx igual a 0 do f de x, que também pode ser escrito como Δx mais x0, menos o f de x0, aqui é o f de x0, sobre o Δx. Agora eu vou mostrar, só para recapitular, né? Aqui está as duas formas, da qual a primeira eu já acabei de aplicar, né? A tangente do ângulo alfa é dado pelo limite da tendência de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que foi o que eu apliquei aqui na primeira opção. E agora eu vou aplicar a segunda definição, que é o limite.
da função para ΔX igual a x0, quando x tende a x0, ΔX tende a 0, do f de x, mas no lugar do x eu coloco x, ΔX mais x0. Então agora vamos fazer o cálculo dessa velocidade instantânea usando essa segunda alternativa. Só vou fazer aqui a devida correção, aqui é x0 e já vamos começar. Aqui está. Primeira providência, então vamos calcular aqui o f de ΔX mais x0 na função f de x igual a x elevado à terceira potência, onde o valor do x eu vou colocar no lugar do x ΔX mais x0 elevado à terceira potência. Aqui nós temos um produto notável, né? Na qual então eu vou aplicar aqui a regra do produto notável elevado à terceira potência. Fica o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo, tá? Isso daqui corresponde a esse f de x elevado à terceira potência. Aqui está mais essa função, e no lugar do x eu coloco ΔX mais x0. Muito bem, agora eu vou substituir aqui, pessoal. Observem como vai ficar essa substituição. Vamos lá então. Então aqui nós teremos o limite quando ΔX tende a 0, e no lugar desse f de ΔX mais x0 eu vou colocar esse valor que eu acabei de determinar, que é ΔX ao cubo mais 3 vezes ΔX ao quadrado vezes x0 mais 3 vezes ΔX vezes x0 elevado ao quadrado mais x0 elevado à terceira potência aqui, né? Que é o cubo, tá? Terceira potência ao cubo, terceira potência, e aqui é menos o f de x0, né? Mas o que é o f de x0? Vai ser o x0, né? Elevado à terceira potência, né? Vai ser exatamente isso que eu tenho disponível no f de x0, que eu vou substituir aqui no x0 elevado à terceira potência, e isso tudo será dividido por ΔX. Deixa eu dividir aqui, ó. ΔX. Pronto. Bom, agora vamos resolver isso daqui, turma. A primeira providência já está indicado aqui, menos x0 ao cubo com mais x0 ao cubo, isso dá 0. E aqui no numerador eu vou colocar o ΔX em evidência, tá? Então eu ficarei assim com o limite de ΔX tendendo a 0, aqui colocando o ΔX em evidência, ΔX elevado ao cubo dividido por ΔX ficará ΔX elevado ao quadrado. Aqui o ΔX em evidência, então 3 ΔX ao quadrado x0 dividido por ΔX vai ficar 3 ΔX vezes x0. E aqui colocando o ΔX em evidência, nós ficaremos com 3 vezes x0 elevado ao quadrado. Isso tudo aqui é dividido por ΔX. Então vou dividir aqui por ΔX. Mas como nós temos o ΔX no numerador e um ΔX no denominador, então eu já acabo eliminando o ΔX. Pronto. Eliminando o ΔX, agora eu vou substituir o limite quando o ΔX tende a 0.
Δx tende a zero, então vai ficar 0 elevado ao quadrado, isso vai dar zero. Aqui é zero, né? Δx igual a zero, então 3 vezes 0 vezes o x vale 1, 3 vezes 0 vezes 1 dá 0, e de tudo acabou sobrando 3 vezes x 0 ao quadrado, mas como x0 vale 1, então fica 3 vezes 1, e eu encontrei o mesmo resultado, ou seja, a derivada da função no ponto x0 igual a 1 é igual a 3, certo? Essa é uma definição alternativa para o cálculo da derivada. E por fim, eu vou agora calcular para vocês uma terceira e uma última opção, bem mais simples e menos trabalhosa do que as duas anteriores, usando já uma propriedade da derivada. E essas propriedades das derivadas nós vamos estudar especificamente no próximo tópico, na parte seguinte, né, na parte 5. Observem. Uma das propriedades das derivadas que nós vamos estudar na próxima aula vai ser a seguinte: a derivada de uma função f de x para x igual a zero, de uma função genérica a elevado a um expoente genérico n, isso vai ser igual a n que multiplica a elevado a n menos 1. Essa é uma das propriedades das derivadas que serão apresentadas a partir da próxima aula, e aplicando esse conceito aqui no meu exemplo, né, a derivada de x da função x elevado ao cubo no x tendendo a x0 que vale 1 vai ser igual a o expoente tomba 3 multiplicado por x elevado a 3 menos 1. Portanto, a derivada da função x elevado à terceira potência vai ser igual a 3x elevado ao quadrado. Pronto. Agora vamos substituir aqui, a derivada da função para x0 tendendo a 1 vai ser igual a 3 vezes 1 elevado ao quadrado, e isso é igual a 3. Notem que essa definição, não definição, mas essa propriedade da potência que permite eu definir derivada de uma outra maneira, facilita de forma muito grande a resolução desse problema, né? Mostrei para vocês aqui nesse exemplo 3 formas diferentes de calcular a velocidade instantânea, ou chamado de derivada, que num ponto específico da função. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para dar um entendimento a vocês sobre o conceito de derivada, que aqui eu defini a derivada através da chamada reta secante, e quando a mesma foi aproximada à reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é definido como o limite da coeficiente angular da reta secante. E através dessa definição eu fiz a aplicação nesses exercícios, e na próxima aula que nós teremos, que será cálculo diferencial integral parte 5, eu vou apresentar para vocês as propriedades das derivadas. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade.